Bem-vindos a mais uma aula de estatística. Meu nome é Osmar Pastore e a gente está aqui para orientar vocês com relação aos principais tópicos que são cobrados nessa matéria, em questões de concurso. O tema da nossa aula, dessa aula que a gente vai abordar, são as técnicas de amostragem. Nas aulas anteriores, a gente falou de amostras, de uma maneira geral. Inclusive, a gente fez distinção entre algumas medidas que são tomadas em relação à população e a amostra. A amostra é uma estratégia que a gente usa para não considerar todos os valores que poderiam ser levados em conta para avaliar um determinado parâmetro, uma determinada medida numa grande população, Mas ao mesmo tempo se ter uma boa precisão, uma boa exatidão também, Essa é a expectativa, Precisão e exatidão do que seria o equivalente na população, mesmo não estudando a população como um todo. Então há necessidade de se usar métodos, estratégias que sejam validadas pela estatística. E as estratégias validadas pela estatística garantem que os resultados vão ser relativamente próximos ou representativos da população que eu estou estudando. É essa a discussão que a gente vai ter aqui. Quais seriam essas técnicas? Então vamos lá, vamos começar falando dos conceitos básicos entre amostra, amostragem e censo. São conceitos bem simples e que você precisa dominar porque de vez em quando fazem alguma confusão lá nas questões de concurso, justamente para testar a sua atenção, O mais crítico é a distinção entre amostra e amostragem. A amostra é um conjunto de valores que eu observei de um grupo de valores maior, e sobre os quais, esses valores escolhidos, eu trabalho para fazer uma suposição a respeito de valores que acontecem no grupo maior. Então, exemplificando, eu quero saber qual é a média das alturas dos alunos de uma determinada escola. Então, um exemplo bem bobinho, eu pego uma turma, isso não tá certo do ponto de vista estatístico, do método estatístico, mas eu pego uma turma, calculo a média das alturas dessa turma, e aí pela média das alturas dessa turma, que seria uma amostra, eu faço a suposição de que a população tem uma média semelhante àquela. Está errado por quê? Porque essa turma pode ser uma turma de alunos pequenos, ou de alunos grandes, e o colégio pode ter alunos de diversas idades. Então, eu teria que usar estratégias para montar a amostra um pouquinho mais elaboradas. Mas isso aqui já chama a atenção do que é a amostra. A amostra é o conjunto de valores selecionados sobre os quais eu vou trabalhar. E o que é a amostragem? A amostragem é a técnica utilizada para selecionar a amostra. Então, a amostragem é o processo, a amostra é o resultado do processo. E a gente tem o conceito do censo. Censo seria o exame de todas as unidades de observação de uma população. Então, nesse caso, o censo não tem amostra, não tem amostragem. Peguei tudo e analisei. Então, eu analisei tudo, beleza. Nessa hora, então eu tenho uma certeza do valor porque eu considerei todos aqueles elementos que compõem aquilo que eu chamaria de população. Bom, existe um outro conceito que de vez em quando ele é cobrado em questões de concurso, que diz respeito a grupos de controle. Bom, para a gente entender o que é grupo de controle, vamos explicar isso dentro de medicina. Na medicina, alguns medicamentos eles são testados pela reação provocada no paciente. Bom, os pacientes eles se submetem a experimentos para ver, depois que o medicamento foi testado em animais, foram feitos uma série de estudos, os pacientes se submetem a experiências para ver se aquele remédio causa um determinado resultado positivo sobre eles. Mas tem um problema.
O problema é a cabeça do paciente que pode influenciar o resultado. O cara fica com aquela perspectiva, aquela expectativa assim tão positiva que ele mesmo pode provocar o efeito independente do remédio. E aí, nessa hora, eu ficaria na dúvida, será que foi a cabeça do paciente que realmente provocou a melhora ou foi o remédio que surtiu o efeito? Para isso, o que normalmente a gente faz? A gente seleciona 2 grupos, como se fossem 2 amostras. Para as 2 amostras, a gente vai dizer que deu o remédio. Só que numa amostra, a gente não deu remédio coisa nenhuma. A gente deu lá uma pílula de açúcar para o cara. E para outra amostra, a gente deu o remédio. Essa amostra que não recebeu o remédio de verdade, ela é chamada de grupo de controle. E qual é a função disso? Verificar o resultado entre os 2 grupos. Porque se os 2 melhoraram, numa doença, por exemplo, eu não chego a conclusão nenhuma. Por quê? Porque o grupo que não tomou o remédio melhorou também. Se os 2 ficaram na mesma situação, não houve melhora nenhuma, aí o remédio também não surtiu efeito. Aí eu tenho certeza que o remédio não surtiu efeito. Agora, se o grupo que não tomou o remédio ficou na mesma situação e o outro grupo melhorou do jeito que a gente esperava, aí eu posso dizer que o que influenciou aquele grupo, né, foi exatamente o remédio, já que o grupo que não tomou o remédio não teve alteração. Então, nessa hora, o grupo de controle serve para me caracterizar que o remédio ou a experiência que eu estou submetendo aquelas pessoas realmente surte efeito. Então, em termos mais formais, né, grupos de controle permitem a avaliação de determinadas ações sobre uma população. Eles ajudam na análise do resultado geral dessas ações e eles são estruturalmente equivalentes às amostras, né? Nessa hora, a gente fala, né? Grupos de controle são normalmente utilizados em experiências médicas, em outras experiências também, experiências nutricionais e tal. E esse conceito, de vez em quando, aparece em questões de concurso. Continuando, quais são os tipos de amostragem que a gente tem? Basicamente, a gente tem amostragens probabilísticas e amostragens não probabilísticas. As amostragens probabilísticas, elas têm a ver com as técnicas eminentemente estatísticas, tá? E as não probabilísticas não usam princípios estatísticos para serem executadas. Lembrando que a amostragem é o processo de geração da amostra. E nas amostragens probabilísticas, a gente tem a sistemática, a aleatória simples, a estratificada e a por conglomerado. Vamos ver cada uma delas e ver como é que elas se diferenciam entre si. Então vamos lá, vamos começar pela sistemática. A gente retira das unidades de observação lá da população, né, unidades que são extraídas de forma periódica. Então a primeira coisa é saber quantos elementos eu vou querer ter na amostra, que eu vou chamar de N minúsculo. E eu vou ter uma estimativa do total da população. Eventualmente eu sei qual é o total da população exatamente. E essa estimativa vai ser N maiúsculo. E o intervalo de seleção dos dados, então, vai ser dado pela diferença do N grande sobre o N minúsculo, do tamanho da população, dividido pelo tamanho da amostra. Isso aqui vai me dar aquilo que eu chamo de intervalo, fração ou passo de seleção. E aí, qual é a brincadeira que a gente faz? A gente escolhe um determinado elemento no ordenamento dos elementos que eu estou considerando, né? Um elemento inicial, né? Por exemplo, se fosse o caso de uma universidade com 900 alunos, né? E tendo lá a lista dos alunos, né, ordenados em ordem alfabética, eu começo, por exemplo, por o quarto elemento. Alguém bem no começo, mas não exatamente no começo da lista, né? E aí eu escolho lá um elemento, pode ser o quarto, pode ser o terceiro, pode ser o décimo, né? E aí, na lista, eu vou selecionando, segundo o passo que eu escolhi, pulando de, no caso, né, se eu tinha 900 alunos nesse exemplo, e estou dizendo que a minha amostra tem que ser
uma amostra de 50 alunos, né, eu vou então dar saltos de 18 em 18. Então, de 18 em 18, eu pulo na lista e vou pegando mais um elemento até completar os 50 alunos que eu queria, tá? Então, nesse caso, o que eu estou considerando? Né? Eu estou considerando que é muito difícil, né, nessa sistemática, eu só pegar alunos bons, ou só pegar mulheres, ou só pegar homens, ou só pegar moradores de uma determinada cidade. Porque seria um azar muito grande os saltos baterem sempre em pessoas com as mesmas características. E eu quero ter uma amostra tão diversificada quanto seja a população em si. Então, quando eu uso esse método de amostragem sistemática, o método em si me garante uma amostra bastante diversificada em termos de características de quem eu estou selecionando, ok? Né? Pode acontecer de eu pegar pessoas com o mesmo perfil, coisas com o mesmo perfil? Pode, mas isso estatisticamente ele é inviável. Então esse método ele garante a diversidade dos elementos que eu estou selecionando para a amostra. Bom, na aleatória simples a coisa é um pouquinho mais fácil. O que eu vou fazer, né, é escolher os elementos por sorteio. Né? Esse tipo de amostra, né, que a gente chama de aleatória, também pode ser chamado de casual simples. Eu sorteio os elementos. Tá? Mas, como esse sorteio eventualmente ainda pode ter lá algum tipo de viés, algumas vezes no sorteio eu uso o apoio de tabelas de números aleatórios. O que são essas tabelas de números aleatórios? São tabelas onde aparecem determinados números, né, cuja ordenação não segue nenhum critério matemático, né, preciso. E aí, quando eu uso lá a tabela, ela diz assim, por exemplo, 50, 1, 78, 92, 4 e assim por diante. Os números estão todos misturados. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar numa lista dos elementos que eu quero selecionar, naquela ordem, os números que estão na tabela. Como a tabela foi montada de uma maneira totalmente aleatória, né, os valores que eu estou pegando também são aleatórios. Beleza, consegui de novo a dispersão, a diversidade que eu queria para montar a amostra. Tá? Então essa é a amostragem aleatória simples. E eu tenho a amostragem estratificada. O que é a amostragem estratificada? Eu separo a minha população, né, em grupos que têm características semelhantes. Então, quando a população ela é heterogênea, ela é muito misturada, a gente usa a amostragem estratificada para garantir que determinados grupos não fiquem de fora da minha análise. O exemplo típico é, olha, eu tenho homens e mulheres, e de repente eu imagino que para a minha pesquisa, o comportamento dos homens ele é diferente do comportamento das mulheres. E eu queria saber o comportamento dos dois. Tanto na amostragem sistemática quanto na amostragem aleatória, tem a possibilidade, é raro, mas tem a possibilidade de eu só selecionar homens, ou selecionar majoritariamente homens ou majoritariamente mulheres. Então, para garantir que eu vá ter uma amostra com uma composição de representatividade equivalente de homens e mulheres, o que eu faço? Chego na população e faço a separação. Homens para cá, mulheres para lá. E depois, em cada um dos estratos, eu uso um método de amostragem anterior para pegar uma quantidade de homens e uma quantidade de mulheres, de tal forma que eu considere a opinião de todos eles. Isso aí é a amostragem estratificada. E os estratos têm características comuns, né? Então, nesse caso, eu estaria separando entre homens e mulheres. Posso separar por grupos de idade, pessoas mais velhas, pessoas mais duras e pessoas mais jovens, né? Posso separar por área geográfica, então eu vou fazer uma consulta em gente que mora na Zona Sul, gente que mora na Zona Leste e assim por diante, para garantir que eu estou cobrindo
todas as características que me interessariam, né? Nesse caso, tá? Bom, o exemplo da zona, da área geográfica, né? Ele não me garante uma homogeneidade, mas aí ele se encaixa num outro tipo de amostragem que a gente vai falar a seguir. Mas eu posso pensar também em opinião de pessoas com nível de escolaridade diferente, né? Mas que, na verdade, eu grupo para selecionar, ou pessoas que têm partidos políticos diferentes, né? E aí eu grupo para selecionar a opinião deles. Isso é o extrato, ok? Então, eu busco, né, considerar a posição, o posicionamento de cada grupo, né, e esses grupos são homogêneos. A amostragem estratificada ela pode ser proporcional, desde que eu saiba quais são as quantidades dos grupos maiores dentro da população, eu monto a amostra de uma maneira proporcional. Ou eu posso fazer uma amostragem estratificada uniforme. Cada grupo vai ter uma quantidade de elementos igual dentro da amostra final. Então, ela pode ser proporcional ou pode ser simplesmente uma divisão, né, em partes iguais. Tá? Isso pode ser feito e a estatística aceita que os dois métodos sejam viáveis. E aí eu tenho a amostragem por conglomerado. Aí a população ela é dividida em subconjuntos, né? Bastante heterogêneos, né, e que podem representar a população inteira. Agora, neste caso, vale aquele comentário que eu fiz a respeito de Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Por quê? Porque uma divisão baseada em geografia, ela não garante a homogeneidade do perfil das pessoas. Eu posso ter pessoas jovens e pessoas mais maduras, né, morando em todas as regiões. Eu posso ter pessoas com um grau de escolaridade alto, grau de escolaridade baixo, morando em todas as regiões. A diferença entre o conglomerado, então, e o extrato é que no extrato eu estou garantindo perfis semelhantes segundo um determinado critério, perfis pessoais. E no conglomerado, as divisões dos blocos que eu vou pesquisar, elas são divisões onde dentro dos blocos eu tenho heterogeneidade. Os blocos são heterogêneos, tá? E aí, na amostragem por conglomerado, eu posso trabalhar com todos os conglomerados para garantir lá a participação de todos, ou posso escolher alguns conglomerados e depois, dentro do conglomerado, usar uma outra estratégia de amostragem, ok? Então, eu posso conjugar as duas coisas. Então, um exemplo, né, de um trabalho com conglomerado. Eu considero a divisão da cidade em bairros, faço uma amostra dos bairros, seleciono ao acaso, por exemplo, né, os bairros, e aí eu tenho duas opções. Ou eu faço a pesquisa com todos os elementos dos bairros que foi escolhidos, que a gente chama de amostragem por conglomerado com um estágio, ou então eu faço amostras dentro dos próprios bairros. Não vou pesquisar todo mundo, vou pesquisar alguns. E aí eu tenho aquilo que a gente chama de amostragem por conglomerado de dois estágios. Um sorteio para escolher o conglomerado e depois sorteios das pessoas dentro dos conglomerados, ok? Então, e aí, naturalmente, a heterogeneidade nos conglomerados, ela não é garantida, mas ela é esperada. E a gente sabe que uma pesquisa, né, feita por conglomerado gera resultados menos precisos do que aquela amostra por aleatória simples. Por isso que a gente chama de AAS, a amostra aleatória simples. Então, a amostra aleatória simples, em geral, estatisticamente, pelas observações que se fez ao longo do tempo, a amostra aleatória ela gera resultados mais próximos do resultado da população do que a amostragem baseada em conglomerados. Mas é uma estratégia que se pode adotar sem dúvida, tá?
Para fazer a comparação entre a amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória por estratos, né, e a amostragem aleatória por conglomerados, a gente usa essa comparação gráfica. Na aleatória simples, eu vou pegando os valores, né, de uma região sem nenhum critério prévio. Na aleatória por estratos, eu separo as pessoas segundo determinados critérios específicos. Então, quem torce pelo Corinthians, quem torce pelo Palmeiras, quem torce pelo São Paulo ou quem torce lá pelo Santos. E aí, dentro desses grupos, eu sorteio as pessoas, eu escolho as pessoas para ter representatividade de cada um dos grupos. Agora, na amostragem por conglomerado, eu vou pegar determinadas regiões, normalmente regiões geográficas, e aí eu vou fazer a seleção dos elementos nessas regiões. Ou eu faço a seleção de todos os elementos, quer dizer, na verdade não seleciono coisa nenhuma, eu pego todos os elementos, ou eu posso selecionar elementos ainda dentro dos conglomerados que eu escolhi. Aí seria uma amostragem por conglomerado de 2 estágios, ok? Então essa figurinha aqui dá uma analogia gráfica dos 3 principais métodos que eu posso utilizar. Bom, mas eu ainda tenho as amostragens não probabilísticas, aquelas que não se baseiam em critérios estatísticos, mas que podem ser aplicadas. Então a gente vai ver cada uma delas aqui rapidamente. A amostragem por julgamento, ela é eminentemente subjetiva, mas aplicada, em geral, para amostras pequenas. O que é isso? Um auditor entra numa empresa, né, e vai fazer uma avaliação dos documentos da empresa, por exemplo, das notas fiscais, né, para ver se tem erros, né, de cálculo de tributação. Então, por julgamento, ele pode chegar à conclusão de que ele vai examinar só as notas acima de um determinado valor. Por quê? Porque ele acha que aquilo ali causa impacto. As notas pequenas não causam impacto, então, dentro da subjetividade dele, né, e por causa da experiência que ele possa ter com trabalhos anteriores onde isso deu certo, ele diz assim, vou querer as notas fiscais que têm valor acima de tanto e vou examinar só essas. Isso é por julgamento. Depois eu tenho por conveniência o acidental. A gente toma, né, para análise aqueles elementos mais acessíveis escolhidos ao acaso. Então, né, é o exemplo que a gente tem muitas vezes de pesquisas de trabalho escolar, em que os alunos têm que pesquisar lá a opinião de determinadas pessoas. Quem é que eles vão pesquisar? A opinião do pai, da mãe, do irmão, da tia, porque está próximo. Então é uma amostragem por conveniência. Ela é mais simples, é mais barata, ela é mais rápida, mas pode apresentar problemas sérios de representatividade da população como um todo. Porque aí, nesse caso, nesse exemplo, a gente estaria trabalhando com um núcleo familiar. E esse núcleo familiar tem características peculiares e comuns, que podem não representar a população como um todo. Essa seria um outro tipo de amostragem não probabilística. E, finalmente, a gente tem por cotas ou proporcional. Ela é semelhante à estratificada, mas a escolha nos estratos, ela não é probabilística. Então, ela pode ser por conveniência. Então, eu vou lá fazer uma amostra e aí eu digo assim, eu vou pesquisar pessoas de etnia branca, etnia negra, etnia amarela e tal, ou só de uma determinada etnia. Mas eu escolho isso de uma maneira intencional. Se eu fizer isso, eu estou fazendo a amostragem não probabilística por cotas ou proporcional, né? Nesse caso, eu poderia estar forçando que eu iria ver lá tantas pessoas de cada grupo, de cada extrato que eu estou trabalhando. As escolhas desses extratos, como a gente já falou, essa escolha pode ser por conveniência ou por julgamento, tá? Bom, viés dos estimadores. Esse é um outro conceito que de vez em quando aparece lá quando a gente está discutindo amostragem e população. Eu posso ter um enviesamento, um defeito na minha estimativa, tá?
E esse defeito na minha estimativa pode me levar a uma conclusão errada. Por isso que esse conceito às vezes aparece lá em questões de concurso. Eu tiro uma média e essa média ela pode ter um desvio em relação à população, então ela pode não ser tão útil assim para avaliar o que está acontecendo na população. No âmbito da estatística, o viés consiste em um erro sistemático, não é um erro aleatório, porque o erro aleatório, né, esse erro aleatório, na média, poderia me levar a uma situação, né, próxima da população, mas o erro sistemático me afasta sempre na mesma direção. Então, o resultado que eu vou ter é um resultado consistentemente diferente do que é a realidade. Então, ele é considerado uma distorção aleatória de uma estatística com o resultado, né, como resultado do processo de amostragem. Ele também é conhecido como um desvio viés e consiste então na diferença entre o valor médio de um estimador estatístico, né, e o valor que ele pretende estimar. Que porcaria é essa do valor médio de um estimador estatístico? Estimador estatístico é o que a própria palavra está falando. É um número que estima alguma coisa. E um exemplo de um estimador estatístico é a média, ou o desvio padrão, ou uma determinada proporção de elementos dentro de uma população. Esses são estimadores estatísticos, né? Eu calculo na amostra e estimo que isso aí corresponde ao que acontece na população. Mas aí é que surge o problema do viés dos estimadores, tá? E aí a gente diz o seguinte, que um estimador T qualquer, T é uma designação que a gente está dando para qualquer estimador, ele não é viesado, quer dizer, não é tendencioso, se o seu valor esperado, o valor que eu vou conseguir com ele, né, for o próprio parâmetro P que ele pretende estimar. Tá? Então, a gente falou lá de estimadores como média, desvio padrão e proporção populacional. Então, se o meu estimador, né, na minha amostra, né, ele tender a me mostrar um valor bem próximo daquilo que é a realidade dentro da população, ele não é viesado, ok? E se o estimador erra em média, então nesse caso a gente pode dizer que o estimador ele é viesado, tá? E essa preocupação é uma preocupação grande, porque a estatística tenta mostrar o que de fato está acontecendo, sem necessariamente fazer o estudo de tudo que existe dentro de uma população. Bom, a média amostral é, por definição, um estimador não viesado. Quer dizer, para valores crescentes do meu tamanho da amostra, a média amostral tende a se aproximar da média populacional. Então, quanto maior a amostra, mais próximo a média da amostra vai ser da média da população. Então, nesse caso, como a gente não tem um erro que se mantém constante ou que varia, né, de uma maneira aleatória, a gente diz que a média amostral é um estimador não viesado. A proporção amostral, por exemplo, as pessoas jovens contra as pessoas não jovens, as pessoas que torcem pelo Corinthians contra as pessoas que não torcem pelos Corinthians. É sempre uma divisão só de duas partes. A proporção amostral também é um estimador não viesado. Por quê? Quanto mais eu faço crescer o N, né, mais eu chego perto do valor real da média populacional. Agora, a variância amostral e também o desvio padrão é um estimador viesado. O desvio padrão, né, porque é a raiz quadrada da variância. Então, existe sempre um erro considerado na estimativa da variância, né, populacional, feita pela variância amostral. Como esse erro, né, ele sempre existe, ele é consistente, independente do meu tamanho da amostra, então, nesse caso, a gente considera que a variância amostral é
um estimador viesado. Média e proporção, não, mas a variância, sim. Ok? E agora está na hora da gente colocar à prova aquilo que a gente estudou nessa nossa aula. Então vamos lá para a primeira questão lá da banca da CESP. Olha lá. Tanto na amostragem estratificada quanto na amostragem por conglomerados, a população é dividida em grupos. Na amostragem por conglomerados, em cada grupo seleciona-se um conjunto de elementos. Na amostragem estratificada, deve-se selecionar quais os estratos serão amostrados e, desses, observar todos os elementos. Bom, aqui ele mais ou menos inverteu a coisa, né? Na amostragem estratificada, eu estratifico porque eu quero considerar todo mundo. Então, quando ele diz assim, deve-se selecionar quais estratos serão amostrados, não é essa a visão. Eu vou selecionar todo mundo, né? Então, na amostragem por conglomerado é que eu seleciono eventualmente quais os conglomerados que eu vou trabalhar, e aí eu posso observar todos eles no primeiro estágio ou parte deles no segundo estágio. Então, essa afirmativa está errada. Vamos lá para a próxima? Vamos lá, né? Para saber as condições, né, dos animais de uma fazenda, será feita uma pesquisa por amostragem estratificada, a partir de uma amostra de 15 animais. Então, agora eu estou trabalhando com 15 animais dentro da minha amostra. A tabela seguinte apresenta o efetivo dos animais da fazenda onde a pesquisa está sendo feita. Então, está me mostrando a totalidade dos animais. Com base nessas informações, a quantidade de bovinos e suínos, quer dizer, dos dois juntos, que serão usados na pesquisa é de... Bom, nesse caso aqui, é uma questão muito simples, como eu já soube que é extrato, né, e ele está sugerindo, né, que haja uma proporcionalidade, eu vou fazer a proporcionalidade. Eu vou considerar, olha, o total de animais é 900, e bovinos e suínos dá 550. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 550 dividido por 900 vezes 15, para saber a proporção de bovinos e suínos dentro do total da amostra. Isso daqui dá 9,2 e 9,2 é a resposta da questão. Então, na verdade, está colocando como 9, né? Mas é a resposta mais próxima daquilo que a gente calcula com essa proporcionalidade. Vamos para outra? Vamos, tem mais. Olha lá. Questão lá de 2009 da Fundação Carlos Chagas. Diz assim, ó, o objetivo de uma pesquisa era o de se obter, relativamente aos moradores de um bairro, informações sobre duas variáveis, nível educacional e renda familiar, né? E aí, para cumprir tal objetivo, todos os moradores entrevistados, todos os moradores foram entrevistados e arguídos quanto ao nível educacional. Se todos os moradores foram entrevistados, a gente não teve amostragem e, consequentemente, não teve a geração de uma amostra. A gente fez um censo, legal? Pegou todo mundo. E dentre todos os domicílios do bairro foram selecionados aleatoriamente 300 moradores para informar a renda familiar, tá? A abordagem utilizada para as variáveis de nível educacional, a primeira, e renda familiar, foram respectivamente. Bom, a gente já viu que para a primeira, como foram entrevistados todos, é censo. Então, na verdade, a gente fica entre a letra A e a letra C, tá? Mas aí depois ele diz assim, ó, foram, né, dentre todos os domicílios do bairro, porque na verdade a gente fez lá uma pesquisa em cima de um único bairro, né? Então, se foi em cima de um único bairro, forçosamente não estou preocupado com conglomerado, mas ele está dizendo que houve um sorteio, né? Que foram selecionados aleatoriamente as pessoas. Então, nesse caso, é uma casual simples, né? Que a gente viu que é um sinônimo de amostra, né, aleatória. Então, letra C é a resposta da questão. Vamos para a próxima? Vamos lá. Branca da Sesgan Rio diz assim, analise as afirmações a seguir.
A amostragem é uma técnica de controle estatístico de processo usada para realizar inspeções em todos os produtos fabricados. Ela até pode ser uma técnica de controle estatístico de processo, que é o quê? Controle do que está acontecendo lá com a produção da minha fábrica. Mas a amostragem não analisa todos os elementos. Então, nesse caso, isto aqui está furado. E aí ela diz assim, porque a inspeção de 100% das unidades produzidas é um requisito para a certificação da ABNT-NBR ISO 9001 de 2000. E olha só, quando a gente fala, essa é uma informação adicional, quando a gente fala lá de normas de qualidade, ela diz assim, eu tenho que fazer uma avaliação do que está acontecendo, mas não necessariamente de tudo. E se não necessariamente de tudo, eu estou trabalhando com amostragem. Então, dizer que tem que analisar 100% por causa de uma obrigação da norma também está furado. A primeira está furada, afirmativa, e a segunda está furada também. Então, as duas afirmativas são falsas. E aí, com isso, o gabarito da questão aponta para a letra E. Ok? Vamos lá, tem mais? Tem mais umazinha que a gente selecionou aqui para vocês, que fala o seguinte, a respeito dos principais tipos de amostragem, é correto afirmar que a amostragem sistemática possui um viés sistemático devido ao processo de seleção. Não, a gente viu que não tem viés nenhum. Eu vou selecionando por saltos numa lista que está ordenada, então não tem viés nenhum. É pelo contrário, eu estou tentando garantir exatamente o quê? A diversidade da seleção. Já era, né? Não é essa. Na amostragem aleatória estratificada, há a possibilidade que nenhuma unidade de um ou mais estratos sejam selecionados. Pelo contrário, eu crio os extratos para ter certeza de que eu vou selecionar pelo menos um elemento ou vários elementos de cada extrato. Está furado também. Depois, na amostragem de conglomerados em 2 estágios, não é possível encontrar a probabilidade de que 2 ou mais unidades do segundo estágio sejam incluídas na amostra. Opa, peraí. Claro que é possível encontrar isso. Se eu tenho lá uma estimativa do tamanho lá do conglomerado, eu posso ver a probabilidade de seleção de um elemento, porque na amostragem de segundo estágio no conglomerado, eu faço seleção de alguns elementos, eu não analiso todos. Então está furado também. Depois vem, na amostragem de conglomerados, todos os conglomerados são sempre selecionados? Não são sempre selecionados. Eu seleciono alguns e depois o que eu vou fazer a seguir, aí tem opções. Está errado. Então só pode ser a letra E. Vamos conferir. A amostragem estratificada é geralmente mais eficiente do que a amostragem aleatória simples do mesmo tamanho. E isso é verdade. Por que é verdade? Porque se eu quiser considerar a opinião de pessoas com perfis diferentes, eu tenho que garantir que pessoas com esses perfis estejam dentro da minha amostra. E quem garante isso é o extrato, a estratificação. Então é a letra E que é correta. E com essa questão, a gente encerra a nossa discussão sobre técnicas de amostragem. Fica aqui o nosso desejo de um bom aproveitamento das aulas. Se ficou dúvida, você já sabe o que deve fazer. Encaminhe as dúvidas para a prova. Daqui a pouco a gente volta com mais de estatística, porque tem mais para a gente estudar. Até já!